Queridos, eu quero trazer uma palavra nessa noite, inspiradora, que tem mexido comigo, tem falado comigo há alguns dias já. Existem valores que nós precisamos compreender para continuar a nossa jornada, valores que nós precisamos aprender para continuar a nossa caminhada aqui na Terra. E alguns valores espirituais, alguns pilares espirituais, para que, a partir desse conhecimento, possamos entender alguns aspectos, algumas facetas da nossa caminhada, na nossa jornada sobre a face da Terra. Eu tenho vontade de ficar por aqui por algum tempo, e aí então, para poder ficar aqui, nós precisamos observar alguns princípios espirituais. Eu fiz uma pergunta ao pastor Márcio no Instagram, em uma das caixas de perguntas do Instagram, e ele deu uma resposta muito inteligente. Foi assim, muito assertiva, muito inteligente a resposta que ele deu. Eu quis pensar um pouco mais sobre o que ele respondeu e gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite. A pergunta foi: como tomar? Ele colocou ali algumas sugestões, né, de família, igreja, enfim, toda a vida social que envolve o ser humano. Ele abordou alguns assuntos, e eu fiz uma pergunta: como tomar decisões assertivas, ou como tomar decisões espirituais para cada uma dessas áreas que ele havia citado lá naquela caixa de pergunta. E ele deu uma resposta muito assertiva, e eu quero discorrer um pouquinho mais a respeito disso. Como tomar decisões espirituais? Como fazer escolhas espirituais? Nós cantamos aqui a primeira canção, que cita um texto de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Diga assim comigo: porque vivemos por fé, e não pelo que vemos. Nós vivemos por fé, e não pelo que vemos. Será que isso é totalmente verdade na minha vida e na sua vida? Será que de verdade nós vivemos por fé e não pelo que vemos? Nós vamos descobrir isso junto. Eu estou nessa busca de compreender como é que esse conflito, sabe? Esse texto, ele propõe um conflito. Eu e você, nós, filhos de Deus, que temos Jesus Cristo como nosso Senhor, que temos Jesus Cristo como nosso Salvador, que já nascemos de novo, a Bíblia diz, nós vivemos por fé, e não pela maneira que enxergamos as coisas. A Bíblia nos encoraja dizendo: se você tomar decisões baseadas no que você vê, essas decisões não são espirituais e o resultado não será bom. O resultado não será bom. Mas, se tomarmos decisões por fé, as decisões são espirituais e os resultados são extraordinários. Os resultados serão maravilhosos. Então esse texto tem uma declaração. Esse texto declara, esse texto afirma: é assim. É assim. Eu e você, nós precisamos cada vez mais aprender a andar por fé. Aprender a andar por fé e não por vistas. Paulo, como pai espiritual da igreja de Corinto, escreve essas verdades aos cristãos e também a nós, pois aqueles irmãos, eles necessitavam se firmarem na verdade de serem uma nova criatura. Eles precisavam se firmarem na verdade de serem uma nova criação. Então Paulo, nesse capítulo 5, ele diz o seguinte: aquele que está em Cristo Jesus, que é uma nova criação, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Então aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criação, é uma nova criatura. Só que a igreja de Corinto, os irmãos, eles não sabiam como viver, eles não sabiam como existir sendo uma nova criação. Aí Paulo responde para eles: é vivendo por fé. Mas como é que a gente age? Como é que a gente vive? Como é que a gente negocia? Como é que a gente vive a vida de casamento? Como é que a gente vive a vida da sociedade como nova criatura?
Ele responde: é vivendo por fé e não por vista. É comigo esse problema aqui? Pode subir aqui e resolver qualquer coisa, tá? A nova criação, ela não recebe influência do ambiente, informações para suas decisões na faculdade. Ele não recebe influência do ambiente, nas universidades, nas escolas, no ambiente social. Era isso que ele estava dizendo. Ele não tem influências exteriores. Ele está dizendo o seguinte: nós vivemos por fé e não por vista, não por aquilo que está ao nosso entorno, à nossa volta. Agora nós sabemos que os 5 sentidos são importantíssimos para nós. Quais são os 5 sentidos? Vamos voltar lá na escola. Quais são os 5 sentidos? Visão, diga assim comigo: visão, audição, lembra disso? Olfato, tato, qual que está faltando? Muito bem. Visão, olfato, paladar, audição e tato e paladar. Muito bem, queridos. Então, dentro dos 5 sentidos, a visão é o sentido que mais produz independência. É o que mais produz independência. Por quê? Uma pessoa tem uma dificuldade, uma deficiência visual, ela não é bastante dependente de... Não, é o contrário. Ela é bastante dependente de alguém. Ela fica muito dependente de alguém se ela tem uma deficiência, um problema de visão. Agora, se uma pessoa, os outros 4 sentidos, se alguém está provido de um desses sentidos, da audição, do olfato, do tato, do paladar, essa pessoa ela consegue ter uma certa independência. Ela consegue ter uma certa liberdade. Ela é mais livre. Ela é mais livre. Sendo assim, queridos, Paulo está dizendo o seguinte: nós não vivemos baseado no que vemos. Paulo está dizendo o seguinte: nós precisamos abrir mão da nossa liberdade. Quem não tem visão, ele precisa que alguém o guie, ele precisa que alguém oriente, ele precisa que alguém o encaminhe. Se a visão não dá liberdade, se a visão não dá liberdade de ir e vir, sem a visão não tem a liberdade de escolher e fazer. Agora estou abrindo mão da minha visão. Significa que eu vou buscar uma dependência radical de alguém. Então, se eu não tenho visão, eu não tenho o direito de ir e vir, eu não consigo escolher e fazer, eu preciso depender de alguém. Mas eu preciso depender desse alguém de uma forma radical. Quem é esse alguém? Quem é esse alguém? O Espírito Santo de Deus é o meu guia, aquele que me guia, aquele que me orienta, aquele que diz: vai, fica, esquerda, direita, segue. Ele que me guia. Já que eu não ando baseado naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu creio, então se eu não vejo, eu preciso de um guia. Esse guia é o Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Então, depois dessa introdução, vamos compreender um pouco mais esse assunto. Quero discorrer um pouquinho mais sobre isso. Então, quando Deus criou Adão, quando Deus criou Eva, eles tinham 2 tipos de visão. Antes da queda, eles tinham uma visão física. Antes da queda, eles tinham uma visão física. O que via a matéria, o que via as árvores, o que via os animais, tudo aquilo que Deus criara. Eles podiam tocar, eles podiam ver, eles tinham uma visão física de tudo aquilo que Deus havia criado. E eles tinham também a segunda visão, uma visão espiritual. O homem enxergava o mundo imaterial. Ele enxergava o mundo espiritual. Eles tinham uma visão do espírito, e eles tinham uma visão no espírito, e eles tinham uma visão também no corpo físico. Abra, por gentileza, capítulo 3 de Gênesis, no versículo 5. O texto diz assim: porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal.
quais olhos? Quais olhos, se eles tinham os olhos físicos e eles tinham os olhos espirituais? Quais olhos esse texto está dizendo? Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Com que olhos a mulher viu? Com os olhos do corpo, do físico. Versículo 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quais olhos se abriram? Quais olhos? Eles tinham os olhos do corpo e eles tinham os olhos do espírito abertos. Quais olhos se abriram? Gênesis capítulo 2, versículo 19. Volta um pouquinho aí que tem uma resposta. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhes chamaria. E o nome que o homem desse a todos esses seres viventes, esse seria o nome deles. Então Gênesis 2,19 fala desses olhos espirituais que estavam abertos. Eles para ver. Então estavam abertos esses olhos espirituais. Esse texto fala claramente que Deus, ele se relacionava, vou abrir um parênteses aqui, que Deus se relacionava abertamente com o homem. Deus se relacionava face a face, abertamente com o homem. E a Bíblia diz em João capítulo 4, capítulo 4, que Deus é Espírito. Deus é Espírito. Como é que Deus se relacionava com o homem? No Espírito. No Espírito. Como? Tendo os olhos do Espírito aberto. Tendo os olhos do Espírito aberto. Deus se relacionava com o homem porque o mundo espiritual para o homem estava aberto. Eles tinham comunhão. Deus tinha comunhão com o homem. Deus trouxe todos os animais para que o homem colocar nome neles. Deus tinha um relacionamento. E os olhos do homem estavam espiritualmente abertos. Ele conhecia e se relacionava com Deus. Que coisa maravilhosa. Que coisa linda, de imaginar isso, que todos os dias, na viração do dia, Deus vinha conversar, ter comunhão, se relacionar com o homem. Que coisa maravilhosa. Versículo 8 de capítulo 3 de Gênesis. Volta lá, por gentileza. 3, versículo 8, vamos continuar a leitura. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença de Deus, do Senhor Deus, o homem e sua mulher, porque por entre as árvores dos jardins. Queridos, Deus vinha conversar com eles e eles se esconderam de Deus. O que aconteceu? Já perceberam que, e aqui entra aquele parênteses que eu gostaria de abrir, vocês já perceberam que em todos os seres humanos que não têm Cristo Jesus como Senhor e Salvador, ao entardecer, e é um momento de maior tristeza, momento de maior tristeza, de vazio e angústia no coração, no peito, a alma desse ser humano. Existe um vazio, existe algo que não se completa. Ao entardecer, vem a angústia. Aí ele vai para os bares, aí ele vai para os happy hours, para o esporte, fazer sei lá o quê. Ele quer fazer o quê? Ele quer inventar alguma coisa, porque aquele vazio está ali dentro. Existe algo que ele perdeu, e ele está em busca disso. Então, e por que existe? E por que esse vazio está ali? Por que existe esse vazio? É porque nesse horário, Adão e Eva tinham comunhão com Deus lá no jardim. Eu tenho esse entendimento. Particularmente. Você não precisa levar isso ao pé da letra do jeito que eu estou dizendo.
Mas particularmente eu tenho esse entendimento, que é por isso. E o espírito do homem clama por esta comunhão, deseja essa comunhão, tem saudade dessa comunhão. Fecha aqui o parêntese. Isso é coisa minha, eu acho que é por isso. Eu acho, e eu tenho alguns estudos no conselho da comunidade e no Conseg, que geralmente no final da tarde do domingo é onde o maior número de homicídio que acontece. No final da tarde no domingo. Amanhã é segunda-feira, olha que vida, aquele vazio. E não tem nada que preenche aquele vazio, o camarada se suicida. Bom, fecha esse parênteses de verdade, não quero falar mais sobre isso. Então, em certo dia, olha só o que esse texto fala, em certo dia, a serpente diz que os olhos do homem seriam abertos. Ela diz, olha o versículo 5 de novo. Porque Deus sabe que em certo dia, no dia em que dele comerdes, em certo dia, quais os olhos que a serpente está se referindo? A serpente estava se referindo aos olhos da alma. Aos olhos da alma. Gênesis capítulo 7, que nós lemos também, diz que depois que eles comeram, perceberam que estavam nus. A palavra perceberam aqui significa descobrir. A palavra estavam nus, perceberam, significa saber por experiência, aprender, conhecer. Querido, saber por experiência é uma função da alma. A nossa alma aprende por comparação. Ela olha, ela compara e ela aprende por comparação. A alma aprende por comparação e o nosso espírito aprende por revelação. A nossa alma aprende por comparação. O nosso espírito aprende por revelação. O Espírito de Deus revela ao nosso espírito. A nossa alma, os nossos 5 sentidos, eles captam o ambiente por meio da comparação. E aí a alma aprende a conhecer, saber por experiência, isso tudo vem da nossa alma. O homem foi criado, quero só falar sobre isso um pouquinho. O homem foi criado espírito, alma e espírito, alma e corpo. Você já sabe disso, você já aprendeu isso. Espírito, alma e corpo. Somos 3 partes. Por isso que Paulo escreve aos Tessalonicenses, ele diz que nós precisamos apresentar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo irrepreensíveis para o dia da vinda do Senhor. Ele diz, apresente o vosso espírito, a vossa alma e o vosso corpo irrepreensível no dia do Senhor. Os olhos do espírito estavam abertos, ok? Lá em Gênesis, os olhos do espírito estavam abertos. Relacionava com Deus na dimensão espiritual. Entenda isso. Os olhos do corpo estavam abertos, ok? Olhos do corpo físico aberto, olhos do espírito aberto, tudo certo. Se relacionava com o físico, se relacionava com a dimensão material. Isso coloca o homem igual aos anjos. Isso coloca o homem igual aos anjos. Os anjos, eles veem o mundo espiritual. Eles contemplam o mundo espiritual. Eles veem o mundo natural. Eles veem também o mundo natural. Adão, antes da queda, ele via o mundo espiritual. Antes da queda, Adão via o mundo físico. Só que agora abriram-se os olhos da alma. A nossa alma é formada pela nossa mente. A nossa alma é formada pela nossa vontade. A nossa alma é formada pelas nossas emoções. Mente, vontade, emoções. Mente, vontade e emoções. A nossa mente é o raciocínio. A nossa mente é lógica. É aquilo que é lógico. Por exemplo, se eu pegar esse... Deixa eu ver se não é plástico.
Se eu pegar esse objeto aqui e o que vai acontecer? Vai cair. É lógico que vai cair. É lógico. Existe uma lei da gravidade e sob essa influência da lei da gravidade, caiu. É lógico. É evidente que vai cair. A minha mente entende isso. Claro que entende. É lógico. Eu estou dirigindo meu carro. Eu viro o volante para a direita. O que vai acontecer? Só o pastor Emerson que sabe. O que vai acontecer se eu estiver dirigindo e virar meu carro, volante para a direita? Vai virar para a direita. E se eu virar para a esquerda? Muito bem, se eu virar para a esquerda, vai virar para... É lógico, vai virar para a esquerda. Ele vai virar, é claro, é lógico. Essa leitura é da minha alma. Essa leitura é a leitura da minha mente, daquilo que é lógico. Mas na minha mente também resiste a vontade. A vontade fala da minha escolha. A vontade fala da minha decisão. Por exemplo, você decidiu, você escolheu vir ao culto hoje. Você escolheu, você decidiu estar aqui hoje. É uma escolha, é uma decisão. Você usou da sua alma a decisão de vir aqui. Você decidiu, você usou da sua alma para vir aqui. E na alma também existe a nossa emoção. Emoção fala do sentimento. Emoção fala de desejo. Ah, eu estou chateado com fulano de tal. Por que você está chateado? Eu estou chateado com o Edson. Isto é do espírito ou é da alma? Da alma, muito bem. Isso é da alma. Eu cheguei na igreja e vi aquela pessoa e eu sorri, mas ela não sorriu para mim. Eu estou triste. Isso é da alma ou é do espírito? Isso é da alma ou é do espírito? Da alma. Isso é da alma. Isso é emoção. Isso é sentimento. Gênesis 2, 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Esse texto diz que os olhos da alma estavam fechados. Os olhos da alma estavam fechados. Eles só tinham os olhos do espírito e do corpo abertos. Eles não tinham vergonha. Eles não se envergonhavam. Sentir é uma função da... Preciso que vocês me ajudem a pregar nessa noite. Se você me ajudar, você vai compreender. Se você repetir o que eu estou te falando, você vai encucando, você vai internalizando essas verdades. Sentimento é uma função da... Muito bem, obrigado. Me ajude. Mas depois que eles comeram o fruto da árvore, o fruto do conhecimento do bem e do mal, eles perceberam que estavam nus e sentiram vergonha, o texto fala. Por quê? Porque os olhos da alma se abriram quando eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Os olhos da alma se abriram e eles passaram a ter vergonha. Se confundiram. Então, através dos olhos da alma, é através dos olhos da alma que o ser humano enxerga o mal. É através dos olhos da alma que o ser humano enxerga o mal. O Espírito me dá consciência para com Deus, ok? A alma, ela me dá consciência de mim mesmo e dos meus semelhantes. Meu corpo me dá consciência com o mundo físico. O Espírito me dá consciência para com Deus. A minha alma me dá conhecimento de mim mesmo e dos meus semelhantes. E o físico me dá consciência do mundo físico. Eu não posso... Deixa eu explicar isso. Eu não posso passar aquela parede ali. Por quê? Porque eu sou físico, corpo. Não posso passar aquela parede ali. Porque eu tenho um corpo físico. Meu físico me conscientiza do ambiente. Ok? Meu físico me conscientiza do ambiente material. O meu espírito me dá consciência do meu Criador. O meu corpo me dá consciência da criação. E a minha alma me dá consciência da criatura.
Criador, criação, criatura. Criador, criação, criatura. Espírito, alma, corpo. E quando os olhos da alma estão fechados, queridos, Adão não via a si mesmo. Ele não sabia que estava nu. Eva não... eu fiquei pensando nisso, né? Meu Deus, ajuda a gente a enxergar desse jeito novamente. Me ajuda a ver novamente dessa forma. A Eva, ela não via a si mesma, ela não sabia que ela estava nu. Adão não sabia que ele estava nu. Isso significa que Adão somente enxergava Eva. Ele não enxergava a si mesmo. Ele enxergava somente Eva. Eles não viviam para si mesmos. Eles não sabiam que era, egoísmo. Acho que essa é a melhor palavra. Eles não sabiam o que era egoísmo. Eles eram altruístas. Ou seja, eles consideravam o outro superior a si mesmos. Isso é ser altruísta. Considerar o outro melhor, maior. Considerar o outro e não a si mesmos. Tudo que Adão fazia, ele fazia pensando na Eva. Tudo que ele fazia. Ele levantava de manhã e tudo que ele fazia era pensando em agradar a Eva. Tudo que a Eva fazia, ela já fazia pensando em Adão. Pensando em Adão. Adão acordava pela manhã e tudo que ele fazia era para ela. Então ela acordava e tudo que ela fazia era, meu Deus, que diferente. É nesse lugar que Deus quer que nós estejamos. É dessa forma que Deus quer que nós vivamos. Eva não dizia, eu fiz uma comida tão gostosa, e Adão nem disse muito obrigado, nem me agradeceu, nem me elogiou. Eu fiz com tanto carinho, ele nem me elogiou. Não havia isso com ela, meu irmão. Não tinha consciência de si mesma. Um abraço, Alexandre. Não tinha consciência de si mesma. Tudo que ela fazia era para dar, ofertar, oferecer a Adão. Vocês disseram para mim que é melhor dar do que receber. Tudo que ela fazia era para dar, ofertar, oferecer para Adão, porque os olhos da alma não estavam abertos. Não estavam abertos. Mas quando os olhos da alma se abriram, ela conheceu o mal. Que mal? O egoísmo. O egoísmo. Ela passou a existir para ela. Aí tudo que ela fazia era por interesse. Ela queria lucrar, ganhar, ser reconhecida. Antes da queda, Eva fazia uma comida, sei lá o quê, fazia algo lá. Adão comia e dizia, ok, muito obrigado, estava delicioso. Depois da queda, você dá um presente para uma pessoa. Depois da queda, você dá um presente para uma pessoa e essa pessoa não usa o seu presente. Passa uma semana, um mês, 6 meses, um ano e ela não usa o seu presente. Aí o que você diz? Eu não vou dar mais presente nenhum para fulano de tal, porque eu dei um presente para ele e ele nunca usou, nem usa o presente que eu dei para ele. Nem usa. Nunca vi usando aquele presente que eu dei. Mas se você deu um presente para uma pessoa, meu irmão, nem precisa responder, você já tem a resposta. Mas se você deu um presente para uma pessoa, ela não pode fazer com esse presente o que ela quiser? Sim ou não? E por que é que você está chateado se ela não usa o teu presente? Se ela não está usando? Meu marido não abre a porta do carro para mim. Mas a minha mulher, minha esposa, sei lá o quê. Sabe? O conhecimento do mal. Eva passou a existir para ela. Adão passou a existir para ele. Agora, tudo que o homem faz, ele faz com um anzol.
eu faço algo para você, mas eu quero a sua gratidão. Eu faço algo para você, mas eu quero o seu reconhecimento. Eu quero que você me elogie em público, que você me valorize, porque a minha alma agora conhece o mal. Agora a minha alma conhece o mal. Eu preciso ser elogiado, eu preciso ser reconhecido. Eu não vou mais fazer parte da diaconia. Por quê, meu irmão? Eu trabalho aqui, nunca ninguém vem aqui me agradecer. Eu vou sair da diaconia. Porque eu não vou mais fazer parte do louvor. Por quê, meu irmão? É a alma ou é o espírito que está falando? Eu não vou mais participar da dança porque... Por quê? É a alma ou é o espírito que está falando? Muito bem. Por isso nós temos dificuldade de entender o amor de Deus, meu irmão. Essa é uma das razões que nós temos uma dificuldade tremenda de entender o amor do nosso Pai, do nosso Deus, do nosso Pai Celestial. Não entendemos o amor de Deus. Não entendemos. Deus nos ama e tudo que Ele faz, que Ele fez através de Cristo, foi pensando em nós. Tudo que Ele fez foi pensando em nós. O amor de Deus é o amor ágape. Você sabe o que quer dizer amor ágape? Sim ou não? O amor ágape é aquele que não quer nada em troca. Ele não quer nada em troca. Você não pode magoar Deus. Por quê? Porque Ele não espera que você o agrade. Você não pode magoar Deus, porque Ele não espera nada de você. Ele não espera que você agrade a Ele. Ele não depende disso. Ele fica bem se você não olhar para Ele, se você não orar. Ele está lá. Ele é Deus, Ele continua Deus. Ele não vai ficar deprimido. Por isso que nós não entendemos o amor de Deus. Ele deu Jesus. Ele deu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Se uma pessoa, vamos lá, você vai entender. O Espírito Santo vai te ministrar. Se uma pessoa pega e diz assim, eu vou fazer um filme porque Jesus era amante de Maria Madalena, isso vai entristecer Deus? Vai deixar Deus irado? Não, meu irmão. Por quê? Porque você faz do filho dele o que você quiser. Deus não é egoísta. Deus não é egoísta. Deus deu Jesus Cristo para que eu e você tenhamos vida abundante, para que tenhamos paz, para que tenhamos alegria, para que tenhamos amor, para que tenhamos comunhão, termos domínio sobre o pecado. Deus deu Jesus Cristo para que você usufruísse de tudo isso. Deus nos ama e Ele quer somente o nosso bem. Ele nos ama e pronto. E pronto. Agora, eu rejeito Jesus, não tenho Jesus e continuo vivendo uma vida difícil. Continuo vivendo uma vida, me perdoa a expressão, lascada. E aí, eu ainda culpo Deus. Eu ainda culpo Deus. Por isso que nós não entendemos o amor de Deus. Porque Deus não é egoísta. Vamos recapitular até aqui. Com o pecado, os olhos de Adão e Eva foram abertos. Mas os olhos do Espírito, nesse instante que os olhos da alma se abriram, os olhos do Espírito se fecharam. Deixou de ver o mundo espiritual. No mesmo instante que os olhos da alma se abriram, os olhos do Espírito se fecharam. Agora o homem passou a ter os olhos do corpo e os olhos da alma. Não mais os olhos do Espírito. Não tinham mais acesso a Deus. Não puderam mais ver o mundo espiritual. O mundo espiritual se fechou para o homem. Perderam a comunhão com Deus. Perderam a visão do mundo espiritual. Deixaram
de enxergar Deus, deixaram de enxergar o paraíso, os anjos, as milícias celestiais, deixaram, eles agora pararam de enxergar tudo isso. Agora o ser humano tem os olhos da alma abertos e conhecem o bem e conhece o mal. Uma das consequências é que o ser humano enxerga mais a si mesmo do que o outro. Esta é a razão do egoísmo, esta é a razão do ódio, esta é a razão da divisão, das guerras, dos conflitos. Porque agora o homem conhece o bem e o mal. Ele é governado pela sua alma. O que governa o homem é a sua alma, é a sua mente, as suas emoções, os seus sentimentos. Agora eu tomo uma decisão porque eu estudei o assunto. Eu vi, eu fui lá, eu pesquisei, eu estudei economia, sei lá quanto, eu sei quanto que vai estar o dólar no final do ano, então eu vou tomar essa decisão, vou investir nisso, eu vou tomar essa decisão. Mente, lógica, emoções. Agora eu sou governado pela alma. Agora eu não tenho mais o espírito. Agora eu não sou mais governado pelo espírito. E quando a minha alma percebe que você está me prejudicando, quando a minha alma percebe que você está me ameaçando, eu viro um bicho com você. Eu viro um bicho com você. Coloque, a gente já foi ensinado isso aqui alguma vez, nunca mais esqueci. Coloque 2 criancinhas numa sala, talvez ali 1 aninho, e coloque ali meia dúzia de brinquedos. E uma delas pega o brinquedo, o que acontece com a outra? Uau! Vira uma fera, vai na jugular. 2 aninhos, 1 aninho, vira um monstro. Governado pela alma. E de onde que essa criancinha de 1 ano tem esse comportamento? Lá com a queda de Adão e Eva. Originou-se lá atrás. Irmãos, quando a nossa alma decide, o espírito não tem chance alguma de decidir. Quando a nossa alma decide, o nosso espírito não tem chance nenhuma de decidir. Quando escolhemos baseado nas circunstâncias, quando fazemos uma escolha baseada nos nossos sentimentos, quando escolhemos por conta das nossas emoções, por conta dos nossos desejos, a nossa alma é quem está decidindo. E essas são decisões com base no conhecimento que temos do bem e do mal. Decisões baseadas no pecado dos nossos pais lá no Éden. Decisões com base na nossa alma. Não é uma decisão baseada na vontade de Deus. Não é uma decisão baseada na vontade de Deus. Não é uma decisão tomada no Espírito. Meu irmão, essa decisão você está tomando na sua alma, no seu sentido. Não, é o que eu sinto. Eu fiquei... Meu irmão, tome uma decisão. Algumas vezes eu já disse para uma pessoa, tome uma decisão baseada naquilo que... Não nos seus sentimentos, mas no Espírito. Deus falou com você? Porque essa igreja... Deus falou com você? Você tem uma palavra de Deus para tomar essa decisão? Toma a decisão nas emoções, nos sentimentos. Quantos estão me entendendo? Estou sendo claro? Ok. Então, antes da queda, Adão e Eva conheciam bem. Sim ou não? Sim. E esse bem que Adão e Eva conhecia era o próprio bem de Deus. Vamos lá devagar. Antes da queda, Adão e Eva conheciam o bem. E esse bem que Adão e Eva conhecia era o bem de Deus. Ok? Tudo certo? Era o bem de Deus. E o que motivava Adão e Eva a praticarem o bem era o amor. Era a própria presença de Deus. Mas depois da queda, agora eles conhecem o bem. Mas eles já conheciam o bem lá. Sim ou não?
Eles já conheciam o bem lá, que era motivado, praticado, motivado pelo amor. Agora, depois da queda, eles também conhecem o bem. Mas o bem que eles conheciam é o mesmo que eles conheciam antes da queda? Não, não é. Antes é o bem do espírito, depois é o bem da alma. E muita gente boa, e muita coisa boa que eu e você fazemos, é o bem da alma. Muita coisa boa que eu e você fazemos é o bem da alma. Consequência do pecado, porque o bem do espírito não quer nada em troca. O bem do espírito não quer reconhecimento. O bem do espírito não quer elogio. Ele não busca essas coisas. Mas o bem da alma quer recompensa. Ele quer ser visto. Ele quer ser elogiado. Ele quer ser reconhecido. É o bem também. Por isso nós temos dificuldade enorme de entendermos a graça de Deus. Temos dificuldade enorme de entender o amor de Deus, a graça de Deus. Pastor, eu faço tudo certinho, eu nasci na igreja, nasci no lar cristão, eu cresci na igreja sempre certinho. E agora vem você dizendo que essa pessoa que matou 100 pessoas, que traficou, que fez isso, que fez aquilo, você está dizendo que Deus ama ela e a mim da mesma forma? Sim? Não pode. Não pode. Não tem como. Não, é assim. Deus ama aquela pessoa que matou 100 pessoas da mesma forma que ama você, que está bonitinha aqui desde quando nasceu na igreja. Nós não conseguimos entender a graça. Por quê? Porque nós entendemos o bem da alma e não o bem do espírito. Eu não concordo que o pastor fez aquilo, porque eu deveria ter dado uma chance ainda, para aquela pessoa. É o bem da alma ou o bem do espírito? Da alma. A minha alma, quando no controle, meu irmão, só sabe reclamar. A minha alma, quando no controle, só sabe no trânsito, no governo, o estacionamento cheio. É a alma que está falando ou é o espírito? A alma pensa nela. E eu quero, o que a alma fala? Eu quero o meu conforto. O seu conforto que se lixe. Estou nem aí para você. Essa é a alma. Eu penso em mim, eu penso do meu jeito, eu quero a minha vontade. Para isso, eu manipulo você, porque eu quero o meu bem. Eu quero o meu prazer, porque os olhos da alma se abriram. E os olhos da alma conhecem o bem e o mal. 1 Coríntios 2, versículo 14, diz assim. 1 Coríntios 2, versículo 14. Quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus. Quem não tem o Espírito Santo não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura. Pois são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas porque elas são discernidas espiritualmente. E não é capaz de entendê-las porque elas são discernidas espiritualmente. Então, meu irmão, não adianta você ficar um ano ministrando as almas das pessoas, elas não entenderão as coisas de Deus. A alma não é capaz, porque elas são discernidas espiritualmente. Olha o próximo versículo. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. O homem natural não aceita. O homem natural não é capaz de entender as coisas espirituais. Não é capaz. Ele não aceita. Pois para ele é uma... O que o texto fala? Cadê o texto? Loucura. É loucura. Não é capaz de entender. O homem natural não aceita as coisas de Deus. Você conversa com uma pessoa e ele pergunta,
O que você fez no domingo? Eu fui lá na igreja. O que você fez ontem à tarde? Eu fui lá na igreja, tinha um pessoal lá que estava limpando o salão. E aí você ficou lá a tarde toda? Sim. E aí você recebeu? Não, fui lá, eu me doei por aquilo. Na verdade, eu até levei produto de limpeza lá, levei rodo, levei os negócios lá. É isso? Você fez isso? E no domingo, o que você fez? No domingo eu fui de novo? Você já não foi ontem na igreja? Você foi domingo na igreja de novo? Aí ele diz o seguinte, mas você já não tinha ido domingo passado? Foi de novo? Por que você vai lá na igreja tanto? Aí você diz o seguinte, eu vou lá para cultuar a Deus. Mas como assim? Como assim? Como assim você vai lá para cultuar? Como assim? Eles não entendem. Você pode explicar, meu irmão. Eles não entendem. Não entendem. Por quê? Aí ele diz o seguinte, você me diga uma coisa. O que você faz lá? O que você faz lá? Eu canto lá na equipe do louvor. Sou voluntário lá, eu toco lá na equipe do louvor. Eu trabalho na diaconia. Eu sirvo lá no Ministério Infantil, eu trabalho, eu tenho um grupo de comunhão na minha casa, eu faço isso, faço aquilo, eu trabalho com as crianças. Mas me diga uma coisa, você também dá dinheiro lá? Eu dou sim. Não. Aí é demais. Eles não entendem. Por quê? Porque é loucura para essas pessoas. Para nós não, amém? Para nós não, amém? Amém, obrigado. A palavra para a alma aqui é psique. As pessoas que decidem com base na alma, com olhos que foram abertos lá no Éden, não entendem as coisas de Deus. Não são capazes de entender. Para essas pessoas, as coisas de Deus são loucura. Com o pecado, meu irmão, de Adão e Eva, com o pecado de Adão, os olhos da alma se abriram e os olhos do Espírito fecharam. Por isso que 1 Coríntios 5:7 nos adverte. Porque nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Se você tomar decisões, a decisão de viver pelo que você vê, pelos olhos da sua alma, você vai errar. Se você tomar decisões na sua alma, você vai errar. Se você viver por fé, você vai acertar. Você vai acertar. E como tomar decisões espirituais? Foi essa pergunta que eu fiz para o pastor Márcio, que deu origem a toda essa conversa nossa aqui, naquele caixinha de pergunta lá do Instagram que eu mencionei para você no início. Como tomar decisões assertivas? Como tomar decisões... Eu sou um homem espiritual, eu sou um homem de Deus. Em todas essas áreas que estavam lá naquela caixinha de perguntas que o pastor Márcio mencionou, como que eu posso tomar decisões sendo homem de Deus, sendo uma mulher de Deus, sendo um homem espiritual? Como que eu posso tomar decisões assertivas? Como não errar? Vivendo com os olhos do Espírito e não com os olhos da alma. Vivendo por fé, pela fé, e não com os olhos da alma. Os filhos de Deus, ou seja, todo aquele que nasceu de novo, precisa entender, precisa aprender a fechar os olhos da alma e precisa aprender a ser guiado pelo Espírito Santo de Deus. E somente quando a alma deixa de governar, somente quando você permite que o Espírito de Deus governe o seu espírito e deixe a alma, e faz com que a alma deixe de governar, aí você pode tomar decisões assertivas. Governar a minha vida é o Espírito Santo que precisa governar. E aí eu quero que você abra, por gentileza, Romanos capítulo 8, versículo 13. Romanos capítulo 8, versículo 13 diz assim: Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito Santo de Deus são filhos de Deus. Meu irmão, qual é a marca
marca de que eu e você somos filhos de Deus? Qual é a marca? Qual é a marca? Muito bem, pastor, muito obrigado. Ser conduzido. Não é a nossa alma que decide. A marca de um filho de Deus é que ele não é guiado pela sua alma. Ele é conduzido, ele é guiado pelo Espírito Santo. Essa é a marca. Essa é a marca. Qual é a prova que você é uma filha? Qual é a prova que você é um filho de Deus? Não é a sua mente. Não é o seu sentimento, não são as suas emoções que decidem, é o Espírito Santo de Deus que te guia. Essa é a prova, essa é a marca. Guiados pelos olhos do Espírito. Como mudar essa situação? Somente com o novo nascimento. Não tem outra maneira. Somente com o novo nascimento. Cristo Jesus veio fazer de cada um de nós, cada ser humano que desejar, que quiser, uma nova criação. Ele deseja, ele veio para isso, para fazer de cada um dos seres humanos uma nova criatura, uma nova criação, daqueles que quiserem, uma nova criatura. Com o novo nascimento, o Espírito de Deus vem habitar no espírito do homem e ele vem para nos guiar em toda a verdade. Então ele passa a habitar em nós e passa a nos guiar, passa a nos orientar em toda a verdade. Nós precisamos voluntariamente aprender a fechar os olhos da nossa alma. Aí dizer como Paulo, né? O que Paulo dizia? Já não sou eu mais quem? Já não é minha alma mais. Já não sou eu mais quem vive, já não é mais a minha alma quem vive, mas Cristo vive em mim. A minha alma, meu psique, estou crucificado com Cristo. Crucificado com Cristo. Então eu preciso aprender a fechar os olhos da minha alma, a não permitir que a minha mente, que as minhas vontades, que as minhas emoções governem a minha vida. Decida a minha vida. Não posso permitir que a minha vida seja decidida pelas minhas emoções. Eu preciso aprender isso. Eu preciso que o Espírito Santo controle a minha vida. Eu preciso que ele tenha o governo pleno da minha vida. Por quê? Porque a marca dos filhos de Deus é que eles são guiados pelo Espírito Santo de Deus e não pela alma. Eu preciso aprender isso. As confusões que eu e você enfrentamos nessa vida, meu irmão, foi quando a nossa alma decidiu. Porque quando o nosso espírito decidiu, guiado pelo Espírito Santo de Deus, ele nos guia em toda verdade. E o que o texto fala? E conhecereis a verdade, e o que a verdade faz? Liberta. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então precisamos passar a confiar na direção do Espírito Santo de Deus que habita o nosso espírito. Eu preciso confiar, aprender a confiar. Quando nós nascemos de novo, nascemos do Espírito. E aí tem uma conversa de Jesus e Nicodemos sobre esse assunto. João 3,16, para ganhar um pouquinho mais de tempo aqui, mas tem uma conversa de Jesus com Nicodemos. Em resposta a uma questão de Nicodemos para Jesus, Jesus responde o seguinte, em resposta, Jesus declarou, digo-lhes a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus. Diga ver. Você vai entender isso. Aí, versículo 5, respondeu Jesus, digo-lhes a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não pode entrar no reino de Deus se não for nascido da água e do Espírito. Queridos, isso aqui é muito importante. Eu quero te chamar a atenção para essa parte. Isso é muito importante. Quando nós nascemos de novo, o Espírito Santo de Deus vem habitar no meu espírito. Isto que a Bíblia chama de nascer de novo. É isso que a Bíblia fala de novo nascimento. Quando se nasce
Quando é que se nasce de novo? Quando nós cremos que Jesus morreu naquela terrível cruz, ele levou os nossos pecados, ele purificou os nossos pecados, ele nos santificou. Quando Jesus morreu naquela terrível cruz, maldita cruz, ele levou os nossos pecados, ele nos purificou, ele nos santificou, ele levou os nossos pecados. Agora o Espírito Santo vem habitar em nós para nos guiar. Quando eu creio nisso, eu nasci de novo. Amém? Amém. Mas tem algo aqui, meu irmão. Tem algo aqui que nós precisamos observar. Quando nós nascemos de novo, os olhos do Espírito não são reabertos. Preste atenção. Quando nós nascemos de novo, os olhos do Espírito não são reabertos. Por quê? Porque se uma pessoa, ao aceitar Jesus e os olhos do Espírito fossem abertos, ela estaria vendo o mundo espiritual como os anjos. Os olhos espirituais permanecem fechados. O Espírito Santo, através das manifestações dele, nos dá visões, mas é como se fossem janelas. Abre, mostra, fecha. Abre, mostra, fecha. São manifestações do Espírito Santo. Porque para Deus, por quê? Porque, querido, se não... Deixa eu tentar explicar isso aqui para você. Porque se não... O que aconteceria? O passado, o presente e o futuro são colocados dentro da eternidade. Para Deus, você sabe muito bem disso, nós já falamos sobre isso aqui. Não tem hoje, não tem ontem, não tem hoje e não tem amanhã. Porque ele está na eternidade. E se os olhos espirituais se abrem aqui, significa colocaria o passado, o presente e o futuro dentro da eternidade. Estou sendo bem devagar, bem didático para você entender isso. Não tem como colocar o presente, o passado e o futuro dentro da eternidade. Isso não é possível nós fazermos isso. Esse é o centro do Evangelho. Nascer de novo, nascer do Espírito, passar a ser uma nova criatura, nascer espiritualmente, é o que permite ver o reino de Deus e entrar nele. Essa conversa de Nicodemos com Jesus. Ver o reino dos céus e entrar nele. É o novo nascimento que a alma perde o controle da pessoa. No novo nascimento, a alma deixa de governar a pessoa e que o Espírito Santo passa. Ele vem habitar na pessoa e o Espírito Santo assume então o controle como guia. Se os olhos espirituais da pessoa que nasceu de novo se abrissem, precisaria de... deixa eu explicar isso. Se os olhos espirituais, abriu-se os olhos do Espírito, e agora ela pode contemplar tudo aquilo que é espiritual, precisaria de guia? Não precisaria de guia. Então os olhos espirituais não foram abertos. E porque não foram abertos, nós precisamos de um guia. De alguém que nos leve, de alguém que nos conduz, de alguém que fale. E nós, orientados pelo guia, consigamos andar. Então quem que precisa de um guia? Um cego, né? Um cego que precisa de um guia. E por isso que o Espírito Santo nos foi dado como guia. Porque espiritualmente nós estamos cegados. O homem agora, ele precisa renunciar ao seu livre-arbítrio. Renunciar os olhos da alma. E é dizer o seguinte, não é pelo que sinto, mas é pelo que eu creio. Não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu creio. Não é pelos sentimentos, não é pelas emoções, mas é pelo que eu creio. Não é pelo que eu sinto, não é pelas minhas emoções, não é pelo que eu vejo, é pelo que eu creio. Eu não ando por vista, eu ando por fé. Nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. E olha o que Jesus disse em João 16, versículo 13.
João 16, versículo 13. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. O Espírito Santo não falará de si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Guia aqui, meu irmão, é o professor. Guia é aquele que orienta. Guia é aquele que diz para a direita, para a esquerda, para frente, segue, vá. Sendo o Espírito Santo nosso guia, significa que os nossos olhos espirituais ainda não se abriram. Como o Espírito Santo nos guia? Como o Espírito Santo nos guia? E aqui que eu disse para vocês que a resposta do pastor Márcio foi inteligentíssima, foi em cima. Como que o Espírito Santo nos guia? Ele nos guia pegando pela mão e nos puxando. É isso? Ele nos guia assim, ó. Vai! Assim que ele nos guia? Como o Espírito Santo nos guia? Não, queridos, ele nos guia falando. Aí vem o grande segredo. Adão, antes da queda, ele precisava de fé? Sim ou não? Não. Se ele tinha os olhos espirituais abertos, ele precisava de fé? Não. Não precisava de fé para crer em Deus. Ele via as coisas espirituais. Depois da queda, eu e você precisamos da fé. Fé em quê? Fé por quê? Fé em quê? Fé por quê? Fé para crer na palavra que o Espírito Santo nos fala. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos de fé para crermos na palavra que o Espírito Santo nos fala. Eu preciso de fé para crer, para acreditar na palavra que o Espírito Santo nos fala. João 16, 13, então diz, ele não falará de si mesmo, ele falará o quê? O que que ele vai falar? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Tem alguém aqui que não tem Bíblia? Se alguém não tiver Bíblia, quero te dar uma Bíblia. Todos têm Bíblia, ok. Você tem que ter a palavra de Deus na sua mão. Você tem que ter acesso à palavra de Deus. Ele falará a palavra de Deus. João capítulo 7, versículo 18 diz assim, aquele que fala por si mesmo busca sua própria glória, mas aquele que busca a glória de quem o enviou é o verdadeiro. Então o Espírito Santo não fala por si mesmo, ele só fala o que está na palavra. Ele só fala o que está na palavra. O Espírito Santo busca glorificar a Cristo Jesus. Por isso, ele fala somente o que está na palavra, na Bíblia Sagrada. É isso que ele fala. Nós precisamos ouvir o Espírito Santo e caminhar naquilo que ele fala. Caminhar naquilo que ele fala. Edson, deixa eu ver alguém. Um Edson. Vem cá, Edson, por gentileza. Venha rápido, Edson. Venha faceiro. Eu quero usar desse lado aqui, Edson. Muito bem, Edson. Caminhe lá, caminhe. Vá rápido, Edson. Vá, isso. Volta. Isso, volta. Aí. Agora para. Vira de frente para os nossos companheiros ali. Eu vou colocar essa venda aqui em você, com licença. Isso. Eu vou fechar um pouquinho mais. Sabe como é que é a alma, né? A alma é a alma, tá? Não é ele não. A alma, nossa, é malandra. A alma. Muito bem, Edson. Agora o Edson nasceu de novo. O Edson nasceu de novo, mas ele não tem os seus olhos espirituais abertos ainda. Então agora ele é guiado pela palavra. Edson, por favor, vire à sua direita e dê 2 passos.
Continue, Edson, continue. Vamos andar um pouquinho, continue. Firme. Corajosamente, firme. Vai, Edson. Muito bem. Continue. Continue, continue. Firme, Edson. Estou com você. Para, Edson. Vira à sua esquerda. Dê um passo à sua direita. Isso, Edson. Um passo pequeno à sua frente. Mais um. Mais um, você encontrou uma escada. Tem um degrau. Desça um degrau. Desça outro degrau. Mais um degrau. Mais um degrau. Dê 2 passos à frente. Muito bem. Vira à sua esquerda. E caminhe, Edson. Caminhe corajosamente. Venha. Venha, venha. Pode correr. Opa, para. Muito bem. Dê uma meia volta. Isso. Caminhe. Isso. Sua direita. Isso. Um pouquinho mais. Mais. Vira à sua esquerda. Oh, parou. Adiante. Adiante. Parou. Vira à sua direita. Vira à sua direita. 2 passos. Mais um passo. Chegou na escada. Suba a escada. Mais um degrau. Mais um degrau. Ele já conhece aqui, né? Mais um degrau. Parou. Vira à sua esquerda. A esquerda dele está diferente da minha. A sua direita, então. Mais uma vez. Aí. Agora caminhe, Edson. Caminhe. Para. Um pouquinho à sua esquerda. Um pouquinho mais. E caminhe. Muito bem. Parou. Vire-se 180 graus. Isso. Muito bem. Palmas para o Edson. Obrigado. Queridos, vocês percebem que... Obrigado, Edson. Vocês percebem que quando nós somos guiados pela alma, nós temos uma confiança. E ele veio correndo, ele subiu a escada, não foi assim? Ele veio e ele veio confiante, chegou aqui. Aí quando se tampa os olhos, não é assim que a gente vai? Já não tem tanta segurança mais. Nós precisamos aprender a confiar no Espírito Santo de Deus que nos guia. Ouvir a palavra, obedecer a palavra, ser guiado pela palavra. Aquele que fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas aquele que busca a glória de Deus, quem o enviou, este é o verdadeiro. O Espírito Santo não fala por si mesmo. Não fala por si mesmo. Eu não consigo, meu irmão, não consigo deixar um exemplo mais claro do que isso. Não tenho para te dar um exemplo mais claro do que isso. Eu venho aqui e digo, a Bíblia diz, vamos fazer assim. Aí você diz, não. Mas a Bíblia diz, qual é o problema de crer no que está escrito? A nossa alma que governa. A nossa alma continua governando. Por isso eu não creio. Eu digo assim, a alma generosa, qual foi o primeiro texto que eu li aqui na oferta? A alma generosa prosperará. Amém? A alma generosa prosperará. Não é assim que acontece, meu irmão? Não é assim que acontece? Né? Não, mas espera aí, eu tenho que ofertar, eu tenho que dizimar, eu tenho que... Não é assim que acontece comigo e com você? Você imagina o quanto o Espírito Santo me ama, o quanto o Espírito Santo nos ama. Eu e você duvidamos de Deus. Eu e você duvidamos de Deus. Eu e você temos dificuldade de crer, de acreditar nele. Não, ele está mentindo para mim. Lembra da conversa lá no início? Deus mentiu para você. Não é bem assim, Eva. Não é bem assim, ele mentiu para você. Ele está mentindo. Não é bem assim. Não é bem assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha o que diz Hebreus. Hebreus capítulo 1. A fé é a certeza das coisas que
daquilo que nós esperamos. E a prova das coisas que não vemos. É a prova das coisas que não vemos. Então eu não vejo, mas está na palavra de Deus? Está. Eu não vejo, mas está na palavra de Deus? Está. Então eu creio. O Espírito Santo está me revelando. Pronto, então eu creio. É o Espírito Santo que está falando? Sim, o Espírito Santo que está falando por meio da sua palavra. Então eu vou fazer. Eu vou dar esse passo, eu vou fazer. Decisões espirituais. Mas nós temos mais confiança na nossa alma do que o Espírito Santo está dizendo. Nós acreditamos mais nos nossos sentidos, nas nossas emoções, na nossa raciocínio, na nossa lógica, do que naquilo que o Espírito Santo está dizendo. Temos dificuldade de crer. Ficamos querendo tatear, querendo ver, querendo enxergar. Nós não andamos por vista, andamos por fé. E fé eu não preciso ver. Não preciso ver. Olha só, queridos. Então o Espírito Santo ali orientando, conduzindo, e nós temos dificuldade. Olha o versículo 2 ali. Pois foi por meio da fé que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entenderam que o universo foi formado pela palavra de Deus. De modo que aquilo que se vê, meu Deus! De modo que aquilo que se vê, foi feito não foi feito do que é visível. Deu até olha só o que está dizendo aqui. O invisível criou o visível. O invisível criou aquilo que é visível. Eu creio mais no visível ou no invisível? Meu Deus, me ajuda. A importância da fé, de crermos na palavra, de ouvirmos a palavra, para termos a revelação do seu Espírito. Ah, mas eu já entendi, pastor, já entendi. Não é para receber na alma, não é entendimento, mas é para receber no Espírito, não é por entendimento. A alma aprende por comparação. O Espírito aprende recebe por revelação. A Bíblia diz, pastor Márcio disse isso aqui semana passada, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como é que você recebe isso? Você não entende isso. Você não compreende isso. Você não compreendeu isso. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha o que essa palavra está dizendo para você, para mim e a você. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E alguém chega e diz assim, eu não gostei do seu cabelo. Obrigado, Rita. Obrigado, viu? Tava ruim já. Eu não gostei do seu cabelo. Eu não gostei do seu vestido. Aí você se sente condenada. Se sente condenado. Né? Mas a Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí você se sente ofendido. Ah, porque eu não gostei. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? O Espírito Santo nos guia através da palavra de Deus. E quando a palavra de Deus é exposta a nós precisamos crer na palavra. A palavra de Deus está sendo exposta aqui essa noite. Você crê? Você crê na palavra de Deus? Não é entender, meu irmão, não racionalizar, mas receber a palavra no Espírito. É assim que andamos, por fé. É assim que nós tomamos decisões espirituais. O Espírito Santo ministrando a palavra de Deus e nós crendo na palavra de Deus e depois agindo em cima da palavra de Deus. Por isso que nós temos os olhos fechados, do Espírito fechados, para que possamos ser guiados pelo Espírito, pela fé. Se tivéssemos os olhos do Espírito aberto, nós não necessitaríamos de fé.
Não precisaríamos de fé. E aqui eu quero usar o encontro de Jesus em Mateus capítulo 14, versículo 25 e 26. Se puder colocar no telão, por gentileza. Mateus capítulo, quero concluir com essa parte aqui, finalizar aqui. Mateus capítulo 14, versículo 26, 25. Diz assim: na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram. Ficaram aterrorizados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Queridos, gritaram de medo. Eles criam no mundo espiritual, sim ou não? Sim, eles criam no mundo espiritual. Eles acreditavam no mundo espiritual. Criam que era o quê? Que era um demônio, que era um fantasma. Eles acreditavam no mundo espiritual, eles criam no mundo espiritual. E eles achavam que por um momento eles tinham-lhes aberto uma janela, eles tinham visto um fantasma, um demônio. E aí, versículo 27, mas Jesus imediatamente disse-lhe: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Queridos, quando a palavra de Deus é declarada, o medo ele vai embora. Tem de bom ânimo, disse Jesus, tem de bom ânimo, sou eu. Quando a palavra de Deus é declarada, o medo dissipa. O medo estava no espírito ou o medo estava na alma? Eles olha lá, lembra do texto que nós iniciamos? Eles comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles estavam no jardim e quando ouviram que Deus se aproximara, disseram: nós ouvimos a sua voz e tivemos medo. Tivemos medo. E o que eles fizeram? E nos escondemos. Olha o que os olhos fazem. Aí o versículo 28 diz assim: respondeu-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, mande-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando, porém, está reparando também? Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Queridos, quando reparou no vento, quem que assumiu o controle aqui? A alma. Reparou, viu, ficou com medo. Quem assumiu o controle foi a alma. Quando ele analisou o mercado, quando ele viu a bolsa, quando ele viu os juros, quando ele viu que estava difícil, né, esse governo, e começou a analisar o vento contrário, a lógica, as ponderações, o raciocínio. O que aconteceu? Começou a afundar. Nós andamos por fé. Pedro começou a andar depois que ele começou a ver, sim ou não? Não. Ele começou a afundar. Versículo 31, eu quero encerrar. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e disse: homem de pequena fé, por que duvidastes? Por que duvidaste? Jesus não começou a dar uma lição em Pedro. Que Jesus maravilhoso! Que Jesus é esse, meu irmão? Ele não quis dar uma lição em nós, porque a nossa alma controla a nossa alma, algumas vezes, a nossa vida. Ele não está aqui para te corrigir, ele não está aqui para te dar esperando você errar para te corrigir, para te dar uma lição. Ele não vai jogar na nossa cara, porque a nossa alma decidiu, a nossa escolha foi errada e agora vamos nos afogar. Está vendo? Você tomou uma decisão errada, você não me ouviu, agora toma. Ele não está aqui para isso. Não é esse o papel de Jesus.
Não é esse o papel de Jesus, de condenar alguém, de apontar para alguém, está vendo, você tomou uma decisão errada, agora que se lasque. Não é esse o papel de Jesus. Não é assim que Jesus nos trata. Jesus nos trata com amor. Jesus nos trata com carinho. Jesus nos trata com cuidado. A Bíblia diz, e esse texto, meu irmão, é fantástico. Olha o que Jesus estava ensinando. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Jesus não estava dando uma lição nele. Jesus estava dando um diagnóstico do porquê que ele estava afundando. Por que ele estava afundando? Porque ele não creu. Porque ele não creu. Porque ele deixou de ouvir o Espírito Santo. Porque ele deixou de andar na palavra. Ele começou a andar segundo aquilo que os olhos dele estavam vendo. Jesus, a alma assumiu o controle e ele começou a afundar. Jesus, o verbo, Jesus, a palavra, assume novamente e diz: vamos para o barco. Vamos para o barco. Jesus ensina, meu irmão, você ouve a minha voz, você tem uma pequena fé, mas você ouve a minha palavra e coloca no mesmo nível da sua alma. Você ouve a minha palavra, mas você coloca no mesmo nível da sua mente. Você ouve a minha palavra, mas você coloca no mesmo nível do seu raciocínio. Você coloca no mesmo nível da sua lógica. Você até que ouve a minha palavra, mas você ainda continua se apoiando na sua alma, no seu raciocínio, no seu sentimento, na sua lógica. João capítulo 5, versículo 1 diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai, ama também ao que dele foi gerado. Diga comigo assim, olha só o que esse texto fala. Todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, é nascido de Deus. Quantos aqui creem que Jesus é o Filho de Deus? Então você é um filho de Deus. Então você é nascido de novo. Diga assim comigo, eu creio que Jesus Cristo é o Cristo. Eu creio que Jesus Cristo é o Cristo de Deus. Pronto, meu irmão, é assim. Você é nascido de Deus. Foi gerado do Pai, Jesus. Jesus. Versículo 4, o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. A vossa fé. Quem vence o mundo? Senão somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Esse aqui vence o mundo. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. Aleluia! Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus. E como tomar decisões espirituais? Como tomar decisões espirituais? Ouvindo a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala a palavra de Deus. Ele nos guia em toda a verdade. Nos primeiros passos você fica com dúvida. Mas você começa a crer. Você começa a crescer. Você começa a confiar. Começa a olhar com os olhos da fé. E começa a dizer, Senhor, eu creio. Eu creio. A tua palavra diz. Se a tua palavra diz, eu creio. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está escrito, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Eu creio, está escrito, é a tua palavra. É a tua palavra. Senhor, a tua palavra diz, eu que abrigo no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, eu descanso. É a tua palavra que diz, Senhor, a tua palavra diz, eu estou plantado junto às águas tranquilas, junto ao ribeiro, e tudo que eu fizer, tudo aquilo que eu colocar as mãos, vai dar certo, prosperará.
Eu creio porque está escrito, é a tua palavra. Senhor, a tua palavra diz, que o Senhor amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu creio, está escrito, eu creio, aleluia, eu creio.